Salve, salve, doutores! Já estamos juntos mais uma vez e agora para trabalhar aquela matéria tão esperada por você. Eu sei, você estava a fim de trabalhar comigo as vozes verbais, as vozes do verbo, assunto este muito cobrado em prova. Você vai fazer Fundação Carlos Chagas? FCC sempre cobra, sempre, reitero. Você sabe muito bem que nas provas da FCC, o segundo assunto mais cobrado é o assunto de verbo. É tudo isso que nós já estudamos aqui. E vozes verbais é um assunto que sempre está lá, né? Por que segundo assunto, professor? Ah, porque na FCC o primeiro assunto mais cobrado é a parte de interpretação de texto, tá? A parte de interpretação de texto é muito cobrada em todo concurso, na verdade, né? Bom, as vozes verbais, eu quero que você observe comigo na tela. Veja bem, as vozes verbais, turma, elas são divididas aqui, ó, em voz ativa, que é quando o sujeito ele pratica a ação, né? Em voz passiva, que pode ser uma voz passiva analítica ou sintética. Vamos imaginar aqui um exemplo, tá? Eu digo para você, deixa eu ver se eu não trouxe aqui. Ah, tem aqui o exemplo lá. Então eu vou deixar daqui a pouco para analisar com você. Porque na voz ativa, ele pratica a ação, na passiva ele sofre. Na passiva, turma, pode ser a analítica, que vai nos interessar agora, que é o verbo ser, mais particípio. Verbo ser mais um particípio. E a sintética é aquela com a partícula C. Partícula C, turma, que nós chamamos aqui, ó, de PA, de partícula apassivadora. A voz reflexiva é aquele que pratica e sofre ação ao mesmo tempo. E a voz recíproca, que chamamos de reflexiva recíproca, dando a entender que a ideia é de um ao outro, tá? Mas fique calmos, porque por enquanto nós vamos trabalhar aqui esse tópico 1 e esse tópico 2.1. Por hora, nós vamos trabalhar aqui as vozes ativa e passiva analítica. Então, primeira coisa aqui, essa análise da transposição das vozes verbais que eu tenho aqui, tá? Então, você vai fazer a transposição. Você vai sair aqui de uma construção que está em voz ativa, porque é isso que vai cair na sua prova. É a transposição das vozes. Sai de uma voz ativa e vai entrar, turma, em uma voz aqui, que é uma voz passiva. Nós entendemos que é passiva analítica, tá? Então vai sair de voz passiva. Vou colocar aqui só o VPS, porque ficou muito feio. Então VPS não, VPA, né? Voz passiva analítica, VPA. Como é que você faz para transpor de voz ativa para a voz passiva? Primeira coisa que você precisa identificar é que haja um objeto direto. Esse é o primeiro passo. Você tem que ter objeto direto. Porque o que vai acontecer? O seu objeto direto, ele vai se tornar o seu sujeito. Isso é a primeira coisa que acontece. Pega o objeto direto e transforma em sujeito. Bom, imaginemos aqui, ó. Vou colocar a frase aqui, ó. O STF reconhece o direito. Olha o verbo. Reconhece. E aí tem como sujeito um STF. Quem reconhece, reconhece algo. O STF reconhece, professor, o que. E aí identificamos que o verbo reconhecer é um verbo que é transitivo direto. E o direito aí, turma, será o seu objeto direto. O STF reconhece o que? Ele reconhece o direito, tá? Agora, olha só, você vai transformar isso em voz passiva. Vai ser de uma voz ativa e entrar na voz passiva. Qual é o primeiro passo? Trouxe aqui, ó. O objeto direto, ele vai se tornar o sujeito dessa construção. Tá aí, ó. O direito. Esse é o primeiro passo. O objeto direto se torna sujeito. O segundo passo, talvez o passo mais chato que nós vamos identificar aqui, é essa questão aqui do verbo. Pois o verbo, turma, ele vai se tornar uma locução verbal. Ele vai se tornar uma locução verbal. Esse é o passo mais chato, porque nós vamos acrescentar o verbo ser e o verbo no particípio que você já conhece. Terminação ado, ido, né?
Adito. Se for um verbo abundante, você sabe que ele vai pela parte da irregularidade, tendo que é o verbo ser. Nós já falamos aqui de verbos abundantes, né? Bom, e aí, turma, aqui nós vamos gerar o que nós chamamos de locução verbal, tá? É uma locução verbal. Então, o objeto direto vai se tornar o seu sujeito, depois o verbo se torna uma locução verbal, o verbo ser mais participa. Ah, e outro detalhe. Esse verbo ser aqui, ó, o verbo ser, ele não vai entrar de qualquer jeito, não. Ele vai entrar no mesmo tempo, mais uma vez aí, estudo de tempos e modos verbais. Ele vai entrar no mesmo tempo e no mesmo modo em que o verbo ele entra na voz ativa. Então, se lá na voz ativa o verbo está no presente, como é que o verbo ser fica? No presente, olha aqui, ó. Reconhece. Reconhece é presente. Então, como é que entrou o verbo ser? O verbo ser entra no presente e depois você tem aqui, ó, o reconhecido, que é particípio, tá? Então, você teve lá verbo ser, reconhece é presente, então por isso é também no presente, e a seguir particípio. E por fim, não muito complicado, turma, você vai pegar o seu sujeito, né, que é o sujeito ativo, da voz ativa, e transformar em agente da passiva. Cabe lembrar que aqui no agente da passiva, turma, você tem lá aquele acréscimo da preposição por, tá? Então, é importante que você tenha cuidado aí com esse mapa mental que eu trago para você. Eu acho que isso vai te ajudar. Eu acho que isso vai facilitar a sua vida. Vou colocar só aqui, tirar esse voz ativo, que eu achei que não ficou bacana, e vou colocar só um VA, tá? Você sabe que isso aqui é voz ativa e aqui é voz passiva analítica, beleza? Então, olha só, o que aconteceu aqui. Você teve lá, né, o objeto direto se tornando sujeito, o verbo, uma locução verbal, e por fim, o seu sujeito, turma, o seu sujeito virou o quê? O chamado agente da voz passiva. É um agente da passiva. Eu acho que não é tão confuso isso. Eu acho que talvez essa aqui seja a matéria mais tranquila que nós temos no nosso edital, tá? Porque você vai fazer essa transformação da voz ativa para a voz passiva. O objeto direto, ele se torna um sujeito, o sujeito se torna o agente da passiva. E claro, o seu verbo, uma locução verbal. Beleza? Vamos lá, de olho na tela e veja comigo a próxima frase. O autor enfrentou séria concorrência. Olha aqui para o verbo enfrentar. Temos como sujeito o autor. Quem enfrenta, enfrenta algo, certo? O autor enfrentou o quê? O verbo enfrentar, então, é um verbo transitivo direto. Séria concorrência, o seu objeto direto. Beleza. Aí você vai transformar isso em voz passiva. Vamos ver. Primeiro passo. Pega o objeto direto e transforma em sujeito. Séria concorrência. O enfrentou, turma, vou só anotar aqui, mas enfrentou, você sabe muito bem que o enfrentou está no que tempo? No pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, vai colocar o verbo ser em que tempo? No pretérito imperfeito indicativo, mais o particípio, né? A do ido. Aí, beleza. E por fim, você vai pegar esse seu sujeito, que aqui vem, e transformar em agente da passiva. Então, eu terei lá o quê? Eu direi que séria concorrência foi enfrentada pelo autor. E aí nós identificamos um agente da passiva. Ó, mais uma vez. A literatura registrava o termo samba. Olha o verbo registrar. Identificamos o sujeito aqui, que é a literatura. E quem registra, turma, registra algo. A literatura registrava o que? O verbo registrar, então, é um verbo transitivo direto. O termo samba, o seu objeto direto.
Aí você vai transformar isso para mim em uma voz passiva. Qual é o primeiro passo? Pego o objeto direto e transformo em sujeito. Então tá lá, ó, o termo samba, seu sujeito. Registrava, turma. Qual é o tempo do verbo registrava? Nós sabemos que isso aqui é um pretérito que é imperfeito do indicativo. Turma, nós já até estudamos isso, lembra do vai-anhá? Vá, ia, nha, vai-anhá. Nós já falamos, ó. São as terminações do pretérito imperfeito, lembra? Vai-anhá, né? Registrava, aprovava, amava. Você tem a terminação em vai-anhá, né? Que nós até falávamos também que era uma vainha. E aí já era, porque com o verbo ser, eu uso era. Olha aí, ó. E depois, particípio, não é isso? Aí, beleza. Aí, por fim, você entra com o seu sujeito, que ele vai virar o quê? O seu sujeito, ele se tornará o agente da passiva. Agente da passiva. Então, esse é o caso que você tem que observar aí com muita calma, né? O objeto direto se torna sujeito e o sujeito se torna agente da passiva. Vamos de novo, porque agora bem diferente, ó. Porque agora ele já me dá uma frase em voz passiva analítica, já está deixando claro, ó. A floresta é habitada por centenas de plantas. Então, a floresta aqui, ó, será o seu sujeito, um sujeito que é evidente que sofre ação, e por centenas de plantas, aqui chamaremos de agente da voz passiva, não é isso? Agente da passiva. Turma, olhe bem aqui, por gentileza, porque nesse momento ele quer transformar da voz passiva analítica para a voz ativa. Vamos lá, novamente aqui no nosso quadro, né? Olha o que acontece. Para você sair da voz ativa para a voz passiva, quais são os passos? Primeiro, o objeto direto se torna sujeito, sujeito se torna agente da passiva. E depois o verbo, claro, uma locução verbal. Agora, faça o inverso. É só inverter. Você vai pegar o agente da passiva e vai transformar em sujeito. Só fazer a inversão é voltar, né? Se você vai, você volta. Então, vai pegar o agente da passiva e transformar em sujeito. Vai pegar o seu sujeito, transformar em objeto direto. Vai pegar sua locução verbal, vai tirar o verbo ser e pegar o verbo que está no particípio e entrar no tempo do ser. Calma lá, porque nós vamos ver isso daí novamente agora e vamos ver aqui na nossa frase. De olho na tela. A floresta é habitada por centenas de plantas. Então, o primeiro passo é pegar esse agente da passiva e transformar em quê? Sujeito. Centenas de plantas. Aí é o seu sujeito. Centenas de plantas. Agora, depois, olha só. É habitada. Qual é o tempo do turma? Qual o tempo desse é? Esse é está no presente do indicativo. Então, o verbo habitar, ele entra aqui, ó, no presente do indicativo. E aí, veja mais. Centenas de plantas habitam. E quem habitam? Habitam algo. Habitam esse buraco aqui, o quê? O verbo habitar, turma, é um verbo transitivo direto. E a floresta, aí, ó, o seu objeto direto. Centenas de plantas habitam. E habitam o quê? Habitam a floresta, tá? Então, muita atenção, muito cuidado com isso daí. Porque aí você viu que o sujeito, ó, virou o objeto direto, né? O sujeito lá se torna o seu objeto direto. Vamos de novo, mais uma frase. E aí, nesse momento, a coisa vai melhorando. Eu acho que sim. Ele deve estar fazendo as questões. Cadê o verbo? Turma, deve estar fazendo. Temos como sujeito ele é o seu sujeito, certo? E quem deve estar fazendo algo, deve estar fazendo o quê? As questões, o seu objeto direto. Afinal de contas,
Aqui temos uma locução verbal que ela é transitiva direta. Ah, não é olhar a locução e falar que é a voz passiva, porque não necessariamente, né? Observe aí que esse sujeito, ele pratica a ação quando ele diz. Ele deve estar fazendo as questões, ou seja, ele age, né? Ele deve estar fazendo as questões no sentido de agir. Aí, vamos colocar isso em voz passiva. Qual é o primeiro passo, turma? Objeto direto, ele vira sujeito, as questões. Então tá aí, ó. No seu sujeito, as questões. Aí, turma, olhe bem também. Na locução verbal aqui, da voz ativa, você identificou 3 verbos. Deve estar fazendo. Agora, você vai perceber que eu tenho um acréscimo de um verbo. Qual verbo você acrescenta? O verbo ser, né? Só que é de qualquer jeito? Claro que não. O verbo ser entra como está o verbo principal da voz ativa. Aqui, ó. Está no, como? Está no gerúndio. Ó, tem um buraco aí embaixo, ó. Ele está aqui no gerúndio, terminação NDO. Então, o verbo ser, ele entra no gerúndio. As questões devem estar sendo. E depois, claro, o verbo no particípio. Tá? Perfeito isso daí. E por fim, o seu sujeito, turma, seu sujeito se torna o quê? O seu sujeito agora será o seu agente da voz passiva, tá? É isso que acontece aí nessa transformação da própria voz. Ó, veja mais. Quando eu coloco assim, eu devo fazer a questão. Olha lá o que aconteceu. Devo fazer essa locução verbal. Locução verbal. E quem é que devo fazer, professor? Eu. E quem deve fazer, turma? Deve fazer algo. Devo fazer o quê? As questões, objeto direto. Então, o verbo aí é transitivo direto. Devo fazer o quê? Devo fazer as questões. Olhe bem para mim, por gentileza. Lembre-se bem que é o seguinte. Na voz ativa, para transformar para a voz passiva, ocorre o seguinte. Se na voz ativa você tem um verbo na voz ativa. Na passiva, você passa a ter 2. Você sempre acrescenta uma a mais. Qual verbo? O verbo ser. Você viu naquela frase anterior que você tinha 3 verbos na voz ativa. Então, na passiva, você passa a ter 4. É simples. Se tem 1 na ativa, 2 na passiva. Se tem 2 na ativa, 3 na passiva. Se tem 3 na ativa, 4 na passiva. Se tem 4 na ativa, não é folia, né? Turma, uma locução verbal, no máximo poderá ter até 4 verbos, o que já é muito feio, é muito estranho, tá? Não é folia. Uma locução verbal com 5 verbos, pelo amor de Deus, já é feio com 4, imagine lá com 5. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender que o acréscimo é sempre de um verbo. Ah, e esse verbo, ele deve ser acrescentado sempre antes do verbo principal. Olhe na tela. Eu devo fazer as questões. Então, o acréscimo do verbo ser é antes do fazer, que é o principal. Ó, vou pegar o objeto direto e transformar em sujeito. As questões, que aí é o seu sujeito. Aí depois, a locução verbal. Claro que eu faço a concordância adequada, devem ser feitas. Você viu, claro, que o verbo fazer está no infinitivo. Então, o verbo ser também entra no infinitivo. E por fim, o seu sujeito é agora o seu chamado agente da passiva. O seu sujeito aí é o agente da passiva. As questões devem ser feitas por mim. Ou eu devo fazer as questões. Tá? Então, tenha muito cuidado aí com esse tipo de análise. Olha só. As ações, isso foi questão de prova, passam a ser legitimadas pelo referendo. Isso já está numa voz passiva, ó. Passam a ser legitimadas. O que passa a ser legitimadas, professor? As ações, que é o seu sujeito. E passam a ser legitimadas por quem? Pelo referendo, que é o agente da passiva. Turma, olhe bem para mim. Você viu que da voz ativa para passiva, você acrescenta um verbo, não é isso? E da passiva para ativa, você tira. Se na ativa eu tenho 2, na passiva passa a ter 3, certo? Agora, se na passiva eu tenho 3,
No ativo eu passo a ter 2. Olha na tela. Ali na tela. Porque, primeiro passo, o agente da passiva virou o quê? Virou sujeito. O referendo. O verbo que nós temos lá é o verbo ser, que está no infinitivo. Que eu vou eliminá-lo. E vou pegar o verbo legitimar, que está no particípio, e colocar no tempo do ser. Claro, fazendo a concordância que sempre é perfeita. Então, o referendo passa a legitimar. E turma, quem legitima, legitima algo. Passa a legitimar o quê? As ações repressivas, que é o objeto direto. Veja que o sujeito se tornou um objeto direto. Claro, porque você percebe que temos uma locução verbal aqui, que é uma locução verbal, que ela é transitiva direta. O referendo passa a legitimar o quê? As ações repressivas, tá? Então tenha muito cuidado e por isso, vamos fazer a questão nesse momento. Olha o que traz a questão número 72, dizendo... nossas questões seguem essa ordem, você sabe disso. 72, fala o número das questões, né? Para saber no final quantas questões o nosso curso terá. Vai ser bacana. Essas visitas dos turistas em busca de distrações desnaturam o significado real desses museus e monumentos. Olha só, olhe para o verbo desnaturam. E quem é que desnaturam, professor? Essas visitas dos turistas em busca de distrações. Será o seu sujeito. E quem desnatura, turma? Desnatura algo. O verbo desnaturar é verbo transitivo direto. E o significado real desses museus e monumentos, então, o objeto direto. O verbo é transitivo direto. Transpondo a frase acima para a voz passiva. Como é que fica o contexto? Então, pera lá. Vamos nesse primeiro momento, turma, reescrever a frase, tá? Eu teria assim, ó. O significado lá você tem desnatura. O desnatura, não é presente? Então coloque no presente. O significado é desnaturado, tá? O significado é desnaturado. Ele é desnaturado pelo que, turma? Ele é desnaturado por esses, né? Por essas visitas, né? Por essas visitas. Então, turma, olhe bem o que está ocorrendo aqui. É desnaturado. O gabarito é a letra B de bola. 73 diz assim: transpondo-se para a voz passiva a construção. Olha lá, os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. Quem é que despertariam, professor? Os ateus. Os ateus é o seu sujeito. E quem desperta, desperta algo. Despertariam o quê? A ira de qualquer fanático. Objeto direto. Você vai colocar isso para mim em uma voz passiva. Como é que eu faço isso, turma? Vamos lá, coloque isso na voz passiva comigo, por gentileza. A ira de qualquer fanático. Despertaria não é futuro do pretérito? Então, futuro do pretérito, a ira de qualquer fanático seria, e ela seria despertada. Ela seria despertada por quem, por favor? Pelos ateus. Opa, então, nós identificamos uma resposta, a resposta é a letra A, seria despertada. Afinal, tá aí, ó, a ira de qualquer fanático, o seu sujeito, pelos ateus, o seu agente da passiva. Depois de um tempo, você vai ver que você fará isso mentalmente, nem vai precisar ficar reescrevendo frase por frase. Ó, 74. A transposição de a região do atual estado do Maranhão era povoada. Aqui, ó. Era povoada por diferentes tribos indígenas para a voz ativa. Ele quer voz ativa agora nesse momento, ó. Então, aqui, ó, o sujeito é a região do atual estado do Maranhão. É o seu sujeito. E essa região era povoada por diferentes tribos indígenas, que é o seu agente da passiva. Quais são os passos, turma? Primeiro momento, o que eu faço? Pego o meu agente da passiva e transformo em sujeito. Então, nós vamos ter aqui, ó, diferentes tribos indígenas, tá?
era povoada. Era não é pretérito imperfeito? Então, diferentes tribos indígenas povoavam, no plural. Povoavam o quê? A região. Povoavam a região do atual estado do Maranhão. E aí, turma, você já até observou que o gabarito nessa construção é a letra A. Porque, ó, diferentes tribos indígenas, o seu sujeito, quem povoa, povoa algo, o verbo é transitivo direto, e a região, aí o seu objeto direto. Portanto, a resposta é a letra A de amor. Vamos à questão 75, em que ele afirma: o indiscutível êxito do produto demonstra que as dúvidas foram dissipadas. Ó, as dúvidas foram dissipadas. O verbo que admite transformação em voz passiva, tal como grifado acima, está também grifado em qual frase? Vamos marcar aquela frase em que o verbo permite uma transformação. E lembre-se, para que você entre em voz passiva, para permitir essa transformação aqui, turma, o verbo tem que ser transitivo direto. Tem que ter um verbo transitivo direto. Aí ele permite uma transformação, né? Então, deixar anotado aí que o verbo tem que ser VTD. Vamos analisar frase por frase. Letra A. A economia nacional parece hoje mais estável. O verbo parecer tem como sujeito a economia nacional. Veja que estável é uma característica desse sujeito ligado por meio de um verbo. O verbo é de ligação. E estável, turma, é um predicativo do sujeito. Beleza, não é a letra A. B. O carro biocombustível chegou ao mercado brasileiro há pouco tempo. O verbo chegar apresenta aí como sujeito o carro biocombustível. O verbo chegar é um verbo intransitivo. Veja que ao mercado brasileiro é apenas uma adjunta adverbial de lugar. Não tem como colocar na voz passiva, tá? Nem a letra A, nem a letra B. Na letra C, a indústria brasileira já vendeu 5 milhões de carros biocombustíveis. Quem vendeu? A indústria brasileira. Quem vende, vende algo, o verbo é transitivo direto, 5 milhões de carros biocombustíveis. O seu objeto, direto, ó, coloque na voz passiva. 5 milhões de carros biocombustíveis já foram vendidos. Portanto, o gabarito é a letra C. Letra C é a sua resposta. Vamos confirmar na letra D. O álcool combustível permanece mais barato do que a gasolina. Permanece é o verbo, o álcool combustível, o seu sujeito. Barato é uma característica desse álcool, portanto, permanece é verbo de ligação. E barato, turma, é um predicativo do sujeito, tá? Porque barato é uma característica do álcool. Mesma coisa na letra E. O pró-álcool foi a resposta. Pró-álcool aí é o seu sujeito. Foi aí, turma, é um verbo de ligação, tá? Então, vamos anotar aqui, ó, verbo de ligação, porque a resposta brasileira às crises é um predicativo do sujeito, tá? Então, o gabarito da 75 é a letra C. E vamos a mais uma questão para finalizar o nosso bloco. Ele diz assim, ó, mantém-se a correção gramatical e as informações originais do texto ao se substituir podemos citar por podem ser citados. Então, ele quer trocar podemos citar por podem ser citados. Lê o texto. Como exemplos de situações problemáticas, podemos citar uma locução verbal. Vou anotar logo. Locução verbal. Podemos citar o quê? A aplicação das normas comerciais e de consumo nas transações realizadas pela internet. O recebimento indesejado de mensagens por e-mail, spam. A validade jurídica do documento eletrônico, o conflito de marcas com os nomes de domínio, a propriedade intelectual e industrial, a privacidade, a responsabilidade dos provedores de acesso de conteúdo de terceiros da web, bem como os crimes de informática. Olhe bem esse texto, turma. O que? Podemos citar o quê? O que ele vai citar? Leia. A aplicação das normas comerciais de consumo nas transações realizadas pela internet. O recebimento indesejado de mensagens por e-mail, spam. A validade jurídica do documento eletrônico. O conflito de normas com os nomes de domínio. A propriedade intelectual e industrial. A privacidade. A responsabilidade dos provedores de acesso de conteúdo de terceiros na web, bem como os crimes de informática. Tudo isso aí, turma,
é o seu objeto direto, é uma locução verbal transitiva direta, e tudo isso é o objeto direto. Então, olhe bem, eu vou colocar bem aqui a frase novamente, só para você compreender a situação. Ele está dizendo assim, ó, podemos citar. O que nós podemos citar? A aplicação, né? O que mais que ele cita? Além da aplicação, o recebimento indesejado, né? O recebimento indesejado, tá? O que mais que ele... Opa, passou, né? O recebimento indesejado, o que mais que ele está? A validade, o conflito, né? Então, pera lá. A validade, o conflito, né? Tô colocando aí. Tá bom até aqui? Você já entendeu a lógica, né? Depois, vai até o final. Beleza. Então, o verbo tá aí, ó. Podemos citar, que é uma locução verbal. Podemos citar e podemos citar o quê? Uma locução verbal que é transitiva direta. Quem podemos citar? Nós. Nós podemos citar. Nós podemos citar alguma coisa. Podemos citar o quê? O que nós podemos citar? A aplicação, o recebimento, a validade e o conflito, né? Tudo isso. Tudo isso é o objeto direto. Mas o que o examinador está propondo aqui a você é uma nova análise. É que no lugar do podemos citar, você diga assim, ó. Podem ser citados. A aplicação, muita gente vai marcar esse item errado e vai errar a questão. Porque olha só, porque quando fala assim, a aplicação, professor, podem ser citados a aplicação, nada a ver, pode ser citada a aplicação. Calma lá. Olha aqui. O recebimento. O recebimento, né? A validade, e por aí vai, né? Você já sabe que vai dar uma continuidade. Beleza. Olha o que vai acontecer. Ele está saindo de uma voz aqui que é ativa e entrando aqui em uma voz que é passiva analítica. Com a diferença que o seu objeto direto, ele vai deixar de ser objeto direto e vai se tornar um sujeito. Tudo isso agora, turma, é o seu sujeito. E que é um sujeito aí dentro, é chamado de sujeito composto, tá? Tudo isso aí é o seu sujeito, conhecido como sujeito composto. Nessa construção, está correto. Perfeito isso daqui, ó. Correto. Podem ser citados. Claro que se você optar, você poderá optar. Você pode utilizar a concordância com mais próxima. Pode ser citada. Nós já falamos disso em uma outra aula de concordâncias, né? Porque eu posso concordar com o elemento que está mais próximo, lembra? Que nós chamamos aqui, turma, de concordância atrativa, né? Concordância atrativa. Que é aquele caso quando eu concordo com o elemento que está mais próximo. Então, podem ser citados a aplicação, o recebimento, a habilidade, ou pode ser citada a aplicação. O que aconteceu? Ele acrescentou esse verbo ser aí, ó. Ele entrou em uma voz passiva. O examinador disse que poderia ser substituído. Sim, esse item, o item está correto. É um item pesado esse, né? Um item maldoso. Porque é aquela questão de substituições do CESP, né? A troca, né? Ele quer trocar podemos citar por podem ser citados. Perfeito, tá? Que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Você que vai ter que enxergar, que é tudo isso. Podemos citar tudo isso que foi analisado aqui, tá? Então, o item 76 é um item que está correto. E eu vou, claro, neste momento, finalizar o nosso bloco, que foi o assunto de vozes verbais. Vamos nos encontrar em outros momentos, portanto... e na próxima aula, nós já vamos falar de partícula C. Eu sei que você gosta, eu também gosto, então... muita atenção para o próximo assunto. Partícula C vem aí, beleza? Então até já, forte abraço e fiquem todos com Deus.